Fala, time! Estamos chegando aqui! E aí, pessoal? Todos bem? Tudo tranquilo? Me engasguei aqui, desculpe, hein? Como estão todos? Espero que todos estejam muito bem. Vamos lá para a nossa aula, controle de constitucionalidade. Primeira vez que a gente vai falar de controle de constitucionalidade, depois a gente vai falar de outras vezes, controle de constitucionalidade. Tem aula extra de controle de constitucionalidade, tudo isso eu já vou dizendo para vocês. Mas calma, a gente vai resolver todos os problemas juntinhos, tá bom? Vamos lá para nossa aula, vamos começar aqui, questão número 1 na tela para vocês, de olho na tela. Olha só. Deixa eu pegar aqui uma caneta e já vamos lá. Galera, antes da gente começar, nosso combinado. Cara, hoje está sendo gravado, eu gravei há pouco, antes do meio-dia, essa aula, porque eu estou viajando no meio-dia, certo? Mas, cara, eu quero, no mínimo, 80 curtidas aqui nessa transmissão. 80 curtidas no mínimo, hein? 80 curtidas. Me ajuda, galera que tá no chat, chama a turma, fala aí toda hora, pede pra galera curtir, pede pra galera vir junto. 80 curtidas no mínimo, hein? O ideal é a gente chegar a 120. Hoje é constitucional, cara, mas 80 curtidas aqui na aula eu quero, beleza? Se compromete comigo? Dá seu joinha aí, dá seu alô, manda seu abraço, vem, vamos lá. 80 curtidas no mínimo, mas eu quero 120, hein? Vamos pra aula, beleza? Olha só. Primeira questão na tela para vocês é a seguinte. Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de mérito, proferida no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, ou seja, numa ADC, com eficácia contra todos, ou seja, erga omnes, e efeito vinculante, declarou que a lei federal, que autoriza o uso de determinado agrotóxico no cultivo de soja, é constitucional, desde que respeitados os limites e os parâmetros técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Inconformados com tal decisão, os congressistas do Partido Y apresentaram um projeto de lei perante a Câmara dos Deputados, visando proibir em todo o território nacional o uso do referido agrotóxico e, com isso, derrubar a decisão da Suprema Corte. Em outubro de 2017, o projeto de lei é apresentado para ser votado. Diante da hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá, primeira questão. Então existe uma decisão do Supremo em ADC, ação declaratória de constitucionalidade, que só cabe para leis federais quando a gente tiver uma relevante controvérsia judicial, ou seja, parte do judiciário brasileiro está dizendo que é constitucional aquela lei. Parte do judiciário brasileiro está dizendo que é inconstitucional aquela lei. Então, para estabilizar o entendimento, para dar segurança jurídica, se ajuiza uma ADC junto ao Supremo para afirmar, vem cá, essa lei é constitucional ou não é? Mas só cabe ADC para a lei federal. Então, eu entro com uma ADC para essa lei federal para declará-la constitucional, para afirmar que ela é constitucional. Por quê? Porque há uma relevante controvérsia judicial. O TJ do Rio Grande do Sul está dizendo que é inconstitucional, o TJ de São Paulo está dizendo que é constitucional, ou seja, há um conflito, uma relevante controvérsia judicial que faz com que, diante da insegurança, eu entre com uma ação no Supremo para declarar a constitucionalidade daquela lei, para afirmar, essa lei é constitucional sim ou não é. Essa é a ideia da ADC, certo? Essa é a ideia da ADC, beleza? Então, há uma ADC no Supremo e o Supremo declarou, a decisão definitiva de mérito proferida no âmbito de uma ADC, com eficácia erga omnes, ou seja, todos os casos que estavam sendo julgados envolvendo a constitucionalidade ou não desta lei, agora devem aplicar a constitucionalidade, ou seja, se aplica para todos os casos, erga omnes. Erga omnes se aplica para todos os casos que estavam no judiciário. Essa é a ideia. Terceiros, né? Todos os casos. Efeito vinculante. Vincula os atos futuros. Efeito vinculante vincula a administração pública. Não há dúvida mais, a lei é constitucional. Vincula
o Poder Judiciário em processos que não haviam entrado ainda, em processos novos, depois inclusive do fim dessa ADC, depois do arquivamento dessa ADC, já se sabe que a lei é constitucional porque foi declarada constitucional pela ADC. Então, efeito erga omnes pega todos os processos similares, né? Todos os processos envolvendo partes e discussão igual. E efeito vinculante vincula a administração pública e os órgãos do Poder Judiciário para o futuro. Certo? E para os atos que não haviam sido judicializados ou discutidos ainda. Então essa é a diferença do efeito vinculante e efeito erga omnes. Então, declarou que a lei federal que autoriza o uso de determinado agrotóxico no cultivo de soja é constitucional. Então o Supremo, numa ADC, declarou que aquela lei federal é constitucional. Afirmou a constitucionalidade daquela lei. O Congresso, Partido Y, apresentou um projeto de lei depois dessa decisão, porque estava inconformado com a decisão, visando proibir em todo o território nacional o uso referido agrotóxico. Mas o Supremo não disse que a lei que autorizava o agrotóxico, né, o cultivo desse agrotóxico, o uso desse agrotóxico no cultivo de soja era constitucional? Pode o Legislativo fazer uma lei agora para proibir em todo o território nacional o referido agrotóxico? Ou seja, para derrubar a decisão do Supremo? E aí que está a resposta, né? Eu nem vou entrar nas alternativas ainda. A resposta é pode, cara. Porque o Legislativo, na sua função de legislar, na sua função que é típica, que é dele, na qual ele é o dono de legislar, a sua função típica, não pode ser tolhido pelo Judiciário. Então as decisões do Judiciário não proíbem o Legislativo de legislar, mesmo que seja contrário às decisões do Judiciário. A função legislativa não pode ser limitada. O Legislativo legisla, faz a lei, aprova a lei, e se alguém achar que aquela lei é contrária à Constituição, é ilegal, leva para o Judiciário e o Judiciário analisa novamente. Mas após a lei aprovada, se a lei for aprovada dizendo que é proibido o uso do agrotóxico, está proibido o uso do agrotóxico. Aquela decisão do Supremo já não vale mais, já não se aplica. Valia até o surgimento da lei. Surgiu a lei dizendo que não pode mais usar o agrotóxico, cumpra-se a lei. Ah, mas a lei é ilegal, atrapalha a livre iniciativa. Bom, então entra com uma ADI agora contra a lei, né? Para declarar ela inconstitucional. E aí o Supremo vai olhar. É o caso da vaquejada que ocorreu e que a gente já falou aqui na aula de ambiental. Então esse é o ponto, esse é o elemento que a gente tem que cuidar aqui. Beleza? Cuidado com esse ponto, cuidado com esse elemento. Vamos agora analisar as alternativas. Letra A. A superação legislativa das decisões definitivas de mérito do Supremo Tribunal Federal, no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, deve ser feita pela via da emenda constitucional, ou seja, com fruto da atuação do Poder Constituinte derivado reformador. Logo, o projeto de lei proposto deve ser impugnado por mandado de segurança em controle prévio de constitucionalidade. A superação legislativa, ou ativismo legislativo, ou ativismo congressual, que é o Congresso respondendo com lei a decisões do Supremo que ele não gosta, é possível. E não precisa ser feita por emenda. Vai ser feita de acordo com a necessidade da lei, ou seja, do assunto. Se é um assunto que tem que ser tratado por emenda, trata por emenda. Se é um assunto que tem que ser tratado por lei, trata por lei. Aqui era uma discussão sobre uma lei que, né, se ela era constitucional ou não. É uma lei federal, porque está uma discussão de ADC, se era constitucional ou não. A discussão era essa. Esse era o debate. Esse era o assunto. Certo? Beleza. Resolvido isso, resolvida essa questão, nós temos então que é constitucional, segundo a decisão do Supremo. O Congresso não gostou. Queria que fosse proibido. O Congresso foi lá, fez uma lei federal, faz uma outra lei federal, agora proibindo. Tudo bem. A lei anterior revogou essa, tal, proíbe. Não tem problema algum. Então, para superação legislativa, não precisa ser sempre por uma emenda. Tem que ser pela norma que é necessária. A ADC é para a lei federal. Então, a lei federal é que autorizou o uso do agrotóxico no cultivo da soja. Então pode uma lei federal proibir o uso desse agrotóxico em todo o Brasil. Não tem problema nenhum, não precisa ser uma lei, não precisa ser uma emenda. Então a letra A não está certa.
B. Embora as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo nas ações declaratórias de constitucionalidade não vinculem o Poder Legislativo em sua função típica de legislar, e tá certo, elas não vinculam o Poder Legislativo na sua função de legislar, a Constituição de 88 veda a rediscussão de temática já analisada pela Suprema Corte na mesma sessão legislativa, de modo que o projeto de lei apresenta vício formal de inconstitucionalidade. Não existe essa vedação. A Constituição não veda que o Legislativo realize projetos de lei que vão contrariar, por exemplo, decisões do Supremo. Não veda. Nem poderia, né? Ofenderia a independência, né, do Poder Legislativo. C. Como as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo em sede de controle concentrado de constitucionalidade gozam de eficácia contra todos, erga omnes, e efeito vinculante, não poderia ser apresentado projeto de lei que contrariasse a questão já pacificada pela Suprema Corte, cabendo sua impugnação por via de reclamação constitucional. Efeito erga omnes, efeito para os processos que estão em tramitação. Todos os processos similares ou que estão discutindo a lei vão aplicar a decisão do Supremo, que a lei é constitucional. Efeito vinculante vincula todos os atos da administração pública e vincula o Poder Judiciário, todos os órgãos do Poder Judiciário abaixo do Supremo, certo? Tem que decidir conforme o entendimento do Supremo. Agora, efeito vinculante não vincula o Poder Legislativo na função de legislar. Efeito vinculante não vincula o Poder Legislativo na sua função de legislar. Anota isso, certo? Não pode ter dúvida. Efeito vinculante não vincula o Poder Legislativo na sua função de legislar. Não tem como vincular. Beleza? Anota isso, não é para ter dúvida. Letra D. O Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade. Perfeito. De modo que o projeto de lei apresentado em data posterior ao julgamento poderá ser regularmente votado e, se aprovado, implicará na superação ou reação legislativa à jurisprudência, aquilo que a gente vai chamar de ativismo congressual, ativismo legislativo, que é o legislativo superar as jurisprudências do Supremo. Essa é a ideia, certo? Letra D de dado, D de Dinamarca é o nosso gabarito. Letra D de dado, D de Dinamarca é o nosso gabarito. Tá bom? Beleza? Letra D de dado, D de Dinamarca é o nosso gabarito aqui. Ok? Beleza? Fechou? D de dado, D de Dinamarca aqui é o nosso gabarito? Ótimo, então. Com isso a gente já ordena aqui as situações. Esse é o nosso gabarito, letra D de dado. Tá? D de dado é o nosso gabarito, ou seja, o Legislativo não está vinculado às decisões com força vinculante do Supremo. Tá? Fechou. Ok? Vamos lá para a questão número 2. Para trabalhar aqui um outro tema interessante do controle de constitucionalidade. O Estado Alfa promulgou em 2018 a Lei Estadual X, concedendo unilateralmente isenção sobre o tributo incidente sobre o tributo incidente em operações relativas à circulação interestadual de mercadorias, o chamado ICMS, usadas como insumos pela indústria automobilística. Tá? O Estado Alfa, com isso, atraiu o interesse de diversas montadoras em ali se instalarem. A Lei Estadual X, no entanto, contraria a norma da Constituição da República, que dispõe caber à lei complementar regular a forma de concessão de incentivos, isenções e benefícios fiscais relativos ao ICMS, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal. Em razão da Lei Estadual X, o Estado Beta, conhecido pelo polo automobilístico, sofrerá drásticas perdas em razão da redução da arrecadação tributária, com a evasão de indústrias e fábricas para o Estado Alfa. Diante do caso narrado, com base na ordem jurídico-constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Letra A. O governador do Estado Beta não detém legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei X, uma vez que, em âmbito estadual, apenas a mesa da Assembleia Legislativa do respectivo ente está no rol taxativo dos legitimados previstos na Constituição. O rol dos legitimados ao controle concentrado de constitucionalidade é taxativo? Sim. O rol está onde? No artigo 103 da Constituição Federal.
E lá nós vamos encontrar mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa, vamos encontrar o governador do estado ou o governador do Distrito Federal, vamos encontrar a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Nós vamos encontrar todos esses legitimados, além do presidente da República, procurador-geral da República, Conselho Federal da OAB, mesa do Senado, mesa da Câmara. Nós vamos encontrar todos esses legitimados do artigo 103. Mas o governador é legitimado, sim, para a propositura de ação de controle concentrado. A única questão é que governador, mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional precisam comprovar o que a gente chama de pertinência temática. O que é pertinência temática? Ter relação com o assunto. Pertinência temática é ter relação com o assunto. É isso que é a pertinência temática, é esse que é o elemento relativo à discussão da pertinência temática, que é tão importante, que é tão necessária para a gente poder ordenar e organizar esses temas, certo? Então, pertinência temática é o tema essencial, tá? Ali para ordenar essas discussões, para organizar esses temas, certo? E estabelecer esses pontos. Pertinência temática, tá? Então, o governador não tem legitimidade ativa? Tem legitimidade sim, o assunto prejudica o estado dele, né? Tem legitimidade temática sim, tem pertinência temática e tem legitimidade prevista no 103. Pertinência temática é ter relação com o assunto. Digamos que o Amazonas fez uma lei e o governador do Maranhão não gostou da lei. Mas a lei não tem nada com o Maranhão, não traz nenhum prejuízo para o Maranhão, não diferencia o Amazonas, não traz nenhum benefício para o Amazonas frente ao Maranhão ou qualquer outro estado. O governador do Maranhão não tem pertinência temática para entrar contra essa lei do Amazonas. Agora, se a lei prejudicasse o Maranhão frente ao Amazonas, se a lei privilegiasse o Amazonas frente aos outros estados, aí o governador do Maranhão poderia. Isso é pertinência temática, ter relação com o assunto, tá? Letra B. A legitimidade do governador do estado beta restringe-se à possibilidade de propor, perante o respectivo Tribunal de Justiça, representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual. Não. O governador de estado é legitimado para propor ações do controle concentrado de constitucionalidade frente à Constituição Federal, no Supremo. Artigo 103 da Constituição. O governador tem legitimidade, o governador é legitimado. C. A legitimidade ativa do governador para a ação direta de inconstitucionalidade vincula-se ao objeto da ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação. Logo, não podem impugnar ato normativo oriundo de outro estado da federação. Pode, né? A legitimidade do governador vincula-se ao objeto da ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação. Logo, não pode impugnar ato normativo oriundo de outro estado da federação. Pode, olha aqui, se você for olhar. Ó. O Estado Alfa promulgou a Lei 2018, Lei Estadual X, concedendo unilateralmente isenção sobre tributos incidente em operações relativas de circulação interestadual de mercadorias, ICMS, usadas como insumo pela indústria automobilística. O Estado Alfa, com isso, atraiu o interesse de diversas montadoras em ali se instalarem. A Lei X, no entanto, contraria a norma da Constituição, que dispõe caber de lei complementar para regular essa forma de concessão de incentivos, mediante deliberação de estados e do Distrito Federal. Em razão da Lei X, da Lei Estadual X, o Estado beta, conhecido polo automobilístico, sofreu drásticas perdas. Então, o governador do Estado beta tem pertinência temática para ajuizar uma ADI contra essa lei estadual do Estado Alfa, porque ela está contrariando a Constituição, porque deveria ter sido feito por lei complementar, e porque está trazendo prejuízo ao Estado Alfa, certo? Ao Estado beta, desculpe. Então, o governador do Estado beta tem sim essa prerrogativa, tá? Beleza. Ó, a legitimidade ativa do governador para a ADI vincula-se ao objeto da ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação. Logo, não pode impugnar ato normativo oriundo de outro estado da federação. Pode sim. Se o ato trouxer prejuízo para o seu estado, pode. Tem pertinência temática de poder entrar com essa ação. O governador do estado beta está querendo defender o seu estado frente à lei inconstitucional do Estado Alfa.
certo? O governador do estado beta está querendo defender o seu estado frente à lei inconstitucional do estado alfa. Ele pode fazer isso. Tem legitimidade para entrar com as ações de controle concentrado e a pertinência temática. A gente consegue ver a pertinência temática aqui, a relação que ele tem com o assunto. O estado é um polo automobilístico, está sofrendo um prejuízo gravíssimo diante de uma lei inconstitucional de um estado vizinho. Pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade, tem pertinência temática sim. Letra D. O governador do estado beta é legitimado ativo para propor ação direta de inconstitucionalidade em face de lei estadual X, a qual, mesmo sendo oriunda de ente federativo diverso, provoca evidentes reflexos na economia do estado beta. O governador do estado beta é legitimado ativo para a propositura da ADI em face da lei estadual X, a qual, mesmo sendo oriunda de ente federativo diverso, ou seja, de ente federativo de outro estado, né, estado beta e estado alfa, provoca evidentes reflexos na economia do estado beta. Então é possível. Letra D de dado, D de Dinamarca, esse é o nosso gabarito. Letra D de dado, D de Dinamarca, esse é o nosso gabarito aqui, que a gente consegue verificar, que a gente consegue analisar. Beleza? Ótimo, fechado aqui então, muito legal. Letra D de dado, D de Dinamarca, esse é o nosso gabarito. Ok? E aqui está, a legitimidade do governador do estado está no artigo 113, inciso 5. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ADC, inciso 5, o governador do estado ou do Distrito Federal. Contudo, o governador do estado beta deverá demonstrar que a lei, objeto da ADI, traz relevante prejuízo para o estado que ele governa, cumprindo com a comprovação do requisito da pertinência temática. Quais são os legitimados que precisam comprovar a pertinência temática? Governador do estado e do Distrito Federal, mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Esses 4 legitimados precisam comprovar a pertinência temática. São os legitimados especiais que a gente chama. Os demais legitimados são os legitimados universais. Esses não precisam comprovar a pertinência temática. Beleza? Fechou? Que bom. Ótimo. Certo? Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos lá. Vamos para a próxima questão na tela para vocês. Certo? Próxima questão na tela é a seguinte. Numerosas decisões judiciais, contrariando portarias de órgãos ambientais e de comércio exterior, concederam autorização para que sociedades empresárias pudessem importar pneus usados. Diante disso, o presidente da República ingressa com arguição de descumprimento de preceito fundamental no ADPF, né? Sustentando que tais decisões judiciais autorizativas de importação de pneus usados teriam afrontado o preceito fundamental, representado pelo direito à saúde e um meio ambiente ecologicamente equilibrado. A partir do caso narrado, assinale a afirmativa correta. Gente, ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ela cabe em todas as possibilidades que a gente tiver uma ofensa a um preceito fundamental da Constituição, que a gente pode interpretar como um direito fundamental ou como um princípio fundamental da República. Princípio fundamental da República ou direito fundamental estão dentro dessa ideia de preceitos fundamentais. E quando não couber a DI, quando não couber as outras ações, aí a gente pode analisar a DPF. Aí rapidinho, a DI cabe contra a lei ou ato normativo federal ou estadual, para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Ato normativo primário, só pode contra ato normativo primário, só contra ato normativo primário, que são aqueles atos do artigo 59 ou que estão originados na Constituição, como, por exemplo, o decreto autônomo do artigo 84, inciso 6. Só cabe contra esses atos normativos, tá? Primários, e normas pós-constitucionais, ou seja, após 88. Antes de 88 só cabe a DPF. Ou seja, se eu quero discutir alguma questão do Código Penal lá de 40, vou ter que propor uma DPF, se estiver ofendendo o preceito fundamental. Não é? A DPF não cabe contra qualquer coisa, é contra ofensa a preceito fundamental, por exemplo, direito à saúde, o meio ambiente. Tá? ADC, declarar a constitucionalidade de lei federal, que está envolvida numa relevante controvérsia judicial. Só cabe ADC para a lei federal. E a ADO,
Ação direta de inconstitucionalidade por omissão é quando eu tenho um direito fundamental previsto, ou é quando eu tenho uma norma constitucional prevista que não está regulamentada, né? Há uma omissão legislativa que não regulamentou aquela norma constitucional e, diante da falta de regulamentação, a norma não se aplica. A omissão torna ela inconstitucional, a omissão torna ela inaplicável. Então, a ADO, eu preciso tornar aquela norma constitucional aplicável, ou seja, né, sanar aquela omissão existente. Beleza? E a DPF é o resíduo. Sobrou é a DPF. Sobrou é a DPF. Certo? Beleza. Vamos às questões. Numerosas decisões judiciais, contrariando portarias de órgãos ambientais e de comércio exterior, concederam autorização. As decisões judiciais estão contrariando órgãos ambientais e portarias, né, de órgãos ambientais e de comércio exterior, e concederam autorização para que sociedades empresárias pudessem importar pneus usados. Diante disso, o presidente da República ingressa com arguição de descumprimento de preceito fundamental, sustentando que tais decisões judiciais autorizativas da importação de pneus usados teriam afrontado o preceito fundamental, representado pelo direito à saúde e um meio ambiente ecologicamente equilibrado. A partir do caso narrado, assinale a afirmativa correta. Letra A. A ADPF não se presta para impugnar decisões judiciais, pois seu objeto está adstrito às leis ou atos normativos federais e estaduais de caráter geral e abstrato, assim entendidos aqueles provenientes do Poder Legislativo de sua função legislativa. Gente, o objeto adstrito a leis ou atos normativos federais e estaduais de caráter geral e abstrato, isso aqui é a ADI, tá? Isso aqui é a ADI. O objeto da ADI é esse, exatamente esse aqui que a gente está, né, circulando e separando, tá? A DPF se presta, sim, a impugnar decisões judiciais que ofendam, por exemplo, preceitos fundamentais, como o direito à saúde e o meio ambiente ecologicamente equilibrado aqui no Brasil. Então, realmente, a gente pode aplicar e colocar isso. B. A DPF tem por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público, ainda que de efeitos concretos ou singulares. Logo, pode impugnar decisões judiciais que violem preceitos fundamentais da Constituição, desde que observada subsidiariamente no seu uso. Então, a DPF tem por objetivo evitar ou reparar lesão ou preceito fundamental, resultante de ato do poder público, ainda que de efeitos concretos. Sim, tem por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de atos do poder público, ainda que de efeitos concretos, como, por exemplo, decisões judiciais. Logo, pode impugnar decisões judiciais que violem preceitos fundamentais da Constituição, desde que observada a subsidiariedade no seu uso. Ou seja, não cabe ADI, não cabe ADC, não cabe ADO, não cabe nada. Só tem como salvar isso só tem como salvar o direito à saúde, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, se for por a DPF. Ah, bom, então aplica-se a DPF. Tá? Letra B está certa. Na B está certa. C. Embora as decisões judiciais possam ser impugnadas por a DPF, a alegada violação do direito à saúde e um meio ambiente ecologicamente equilibrado não se insere ao conceito de preceito fundamental, conforme o rol taxativo constante na Lei Federal 9882 de 99. Não há esse conceito, gente. Não tem conceito do que é preceito fundamental. Foi o STF que está afirmando o que é esse preceito. E como eu disse para vocês, preceito fundamental vai pegar a ideia de direitos fundamentais e a ideia dos princípios fundamentais da República. Tudo isso pode ser colocado na esteira do que a gente pode chamar de preceito fundamental. Tá? E então não ofende, né, a DPF. Embora as decisões judiciais possam ser impugnadas pela DPF, a alegada violação de direito à saúde ou meio ambiente ecologicamente equilibrado não se insere no conceito de preceito fundamental. Se insere sim. Se insere sim. Tá? Não há um rol taxativo dizendo o que são preceitos fundamentais. Mas a gente tem as decisões do Supremo que levam a gente a entender que preceitos fundamentais são os direitos fundamentais e os princípios fundamentais constitucionais. E letra D.
A ADPF não pode ser admitida, pois o presidente da República, na qualidade de chefe do Poder Executivo, não tem legitimidade ativa para suscitar a inconstitucionalidade de ato proferido por membros do Poder Judiciário, sob pena de vulneração do princípio da separação dos poderes. O presidente da República é um dos legitimados para a propositura de ADPF. O presidente da República é um dos legitimados para a propositura de ADPF. Certo? Ele pode sim propor. Portanto, lá no 103, né, o presidente da República é o primeiro legitimado, né, para propositura de ADPF, ou das ações de controle. Né? O 103 traz o rol de legitimados para todas as ações de controle, não só para a ADI e ADC, mas também para a ADPF e a ADO. Tá? Letra B de bola, B de Brasil é o nosso gabarito. B de bola, B de Brasil. A ADPF tem uma função subsidiária. O presidente da República tem legitimidade para propor a ADPF, artigo 103, inciso 1. A ADPF pode impugnar decisões judiciais que violem preceitos fundamentais. Artigo 1º. A arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público. Então, previsto lá no 102, no artigo 1º da Lei 9882 de 99, e o conceito de preceito fundamental é fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Beleza? Ok? Ótimo, então, letra B de bola, B de Brasil, B de bola, B de Brasil é o nosso gabarito, tá? B de bola, B de Brasil ali é o nosso gabarito. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. O chefe do poder executivo do município Ômega, deixa eu só colocar aqui melhor na minha... O chefe do poder executivo do município Ômega, mediante decisão administrativa, resolve estender aos servidores inativos do município o direito ao auxílio alimentação, contrariando a súmula vinculante número 55 do Supremo Tribunal Federal. Para se insurgir contra a situação apresentada, assinale a opção que indica a medida judicial que deva ser adotada. Então, o chefe do Poder Executivo do município Ômega, mediante decisão administrativa, resolve estender aos servidores inativos do município o direito ao auxílio alimentação, contrariando uma súmula vinculante, a de número 55 do STF. Para se insurgir contra a situação apresentada, assinale a opção que indica a medida judicial que deva ser adotada. Letra A. A ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de questionar o decreto. Gente, é o município, por uma decisão administrativa, contrariando súmula vinculante. E a administração pública está vinculada a cumprir a súmula vinculante. Súmula vinculante vincula a administração pública e os órgãos do Poder Judiciário. Então, o município Ômega teria que cumprir a súmula vinculante número 55. Se está descumprindo, o descumprimento de súmula vinculante se dá num desrespeito à autoridade do Supremo. E existe uma ação que é possível ser feita, que é a reclamação constitucional, que a gente reclama para o Supremo que aquele órgão da administração está desrespeitando suas decisões ou sua súmula vinculante. No caso aqui é a súmula vinculante, certo? Então, para se insurgir contra a situação apresentada, assinale a opção que indica a medida judicial que deva ser adotada. A medida judicial que deva ser adotada não é ação direta, não, tá? Não é mandado de injunção, com o objetivo de exigir que o Poder Legislativo Municipal edite lei regulamentando a matéria. C. Reclamação constitucional com o objetivo de assegurar a autoridade da súmula vinculante. Exatamente. Existe uma súmula vinculante e o Poder Executivo do município Ômega está desrespeitando a súmula vinculante. Então, reclamação constitucional. Mas primeiro eu preciso exaurir todas as instâncias administrativas e aí depois entrar com reclamação constitucional. Então, ação direta perante o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de questionar o decreto não é. Mandado de injunção com o objetivo de exigir que o Poder Legislativo Municipal edite e regulamente a matéria não é, porque a gente já tem a matéria, vamos dizer assim, regulamentada por súmula, né? A reclamação constitucional com o objetivo de assegurar a autoridade da súmula vinculante? Exatamente. Letra D. Habeas data com o objetivo de solicitar explicações da administração pública? Não, habeas data não serve para isso, né? Habeas data é para informação de interesse particular, certo? Então esse tópico, esse elemento aqui que a gente consegue destacar. Portanto, gabarito, letra C de casa, C de CEISC, esse é o nosso gabarito. Ó. C de casa, C de CEISC, esse é o nosso gabarito e nós vamos aplicar, então, ali o gabarito, estabelecendo aqui
né, a ideia, certo, da reclamação constitucional. Beleza? Ó, reclamação constitucional, Lei 11.417 de 2006, da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. Parágrafo 1º. Contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após o esgotamento das vias administrativas. Então, contra a omissão ou ato da administração pública, só pode usar a reclamação depois de esgotadas as vias administrativas. Isso aqui não foi objeto de discussão aqui, mas é só para a gente saber. Cabe reclamação contra esse ato do prefeito, contudo, tem que esgotar todas as vias administrativas para tentar recursos, para o prefeito reconsiderar, para o município reconsiderar, e só depois aí se faz a reclamação constitucional para o Supremo, certo? Para garantir, para assegurar a autoridade da súmula vinculante, que vincula toda a administração pública e administração pública federal, estadual, municipal e distrital, e os órgãos do Poder Judiciário abaixo do Supremo. Todos estão vinculados pela súmula vinculante, menos o Legislativo na sua função de legislar. Beleza? Portanto, gabarito, letra C de casa, C de CEISC, esse é o nosso gabarito. Certo? Beleza? Muito bem. Com isso, pessoal, nós fechamos aqui o nosso estudo inicial de controle de constitucionalidade, a aula de hoje. Espero que tenham gostado. E aí, chegamos às 80, já passamos, né? Não estou vendo aqui porque está gravado, mas espero que nós tenhamos passado, inclusive, das 80 curtidas, certo? Deixa seu joinha, deixa sua curtida. Se a gente não chegou ainda às 80, curte aí. Você que está assistindo agora, curte, deixa sua curtida. Minha ideia é dar tchau aqui para vocês, já superando as 100 curtidas desse vídeo. Bora lá, me ajuda? Faz esse esforço, dá sua curtida, dá seu joinha aí para mim. Bora lá. Grande abraço para vocês. Até a próxima aula, pessoal. Valeu. Tchau, tchau, hein? Bora estudar, time. Valeu!